Oi, turma do livro Quem Ama Educa, Samitiba, capítulo 3, filhos não nascem com manual. Não nascem mesmo. Um dos argumentos a que muitos pais e mães se apegam para justificar a dificuldade de educar os seus filhos é que eles não vêm com manual. Talvez imaginem que seriam melhores pais e mães se tivessem um manual que lhes indicasse o que deve ser feito com o filho a cada momento. Acredito que ainda não se escreveu tal manual. Afinal, como as particularidades de cada um dos milhões de filhos existentes no mundo poderiam caber em regras pré-estabelecidas por alguém, o filho não nasce com manual, pois é ele o próprio manual. Tempos atrás, as pessoas não ligavam um aparelho elétrico enquanto não tivessem lido todo o manual. Os mais ousados se arriscavam a ligar o aparelho, mas já com o manual do lado para ir fazendo tudo o que ele recomendasse. Atualmente é raro um jovem ler todo o manual antes de mexer o telefone, celular ou videogames. Por exemplo, ele aprende a mexer simplesmente mexendo. Embora os homens também aprendam a usar a internet, simplesmente usando-a, precisam adquirir alguns conhecimentos básicos, como saber o que são e como funciona o e-mail, o ICQ, um provedor, as homepages. Raramente, no entanto, se encontra um jovem que saiba o que significa ICQ. Faz um teste, pergunte a um deles o que é ICQ. Eu não sei o que é. Será um bom pretexto para começar uma conversa. Como ler é viver e viver é aprender, vamos lá. Leia letra por letra. Em inglês, ICQ. Eu já estava falando até errado. Agora leia ICQ. Pronto. ICQ significa eu procuro você. Os pais podem compreender muito os próprios filhos, aprendendo a se relacionar com eles. Precisam também adquirir os conhecimentos básicos do relacionamento com os filhos, aprender as linguagens deles. Quando um jovem está navegando na internet e depara com algo que desconhece, tem a chance de pesquisar. Já os pais, ao serem pegos de surpresa por muitas situações provocadas pelos filhos, não têm a chance de dizer: espere um pouquinho aí, filho, que enquanto eu pesquiso aqui como agir com você. Portanto, é fundamental que os pais estabeleçam as bases sobre as quais apoiarão a educação dos seus filhos. Essas bases serão os alicerces das novas casas a serem construídas. Como os filhos são diferentes entre si, cada casa poderá ter o próprio estilo de vida e arquitetura, mas sem alicerce, qualquer ventania ou temporal poderá derrubá-la. É no dia a dia que os pais aprendem como é cada filho. Para esse aprendizado é fundamental que tenham consciência de que são os principais e insubstituíveis educadores de seus filhos. Existe um procedimento básico que cada pai e cada mãe deve aplicar a cada filho, que lhe propiciará um leque muito amplo de desenvolvimento relacional. Amanhã a gente vai estar vendo essas bases aí. Bom, enfim, não tem manual. Surpresa, né? Quem quer ser pai, quem quer ser mãe, saiba que não tem manual. Não é como comprar um aparelho. Né? Não é como você fuçar na internet que você coloca na Google lá como fazer essa criatura comer, como fazer essa criatura me obedecer. Não tem, né? Pode procurar na Google que vai ter um monte de receitinha lá, mas nada sério. Nada que uma pesquisa realmente tenha dito: olha, faz isso que vai dar certo. Por quê? Cada um é um universo à parte. Cada criança, ela vem com uma série de conhecimentos. Eu, que sou espírita, acredito que venha da vida passada, junta com a vida que ela tem agora com os pais, o social dela, com as pessoas com quem ela se relaciona. Nós somos resultados de tudo que existe em nossa volta. A gente se constrói, se reconstrói, se ressignifica diante das coisas que estão em nossa volta. Então, à medida que a criança vai amadurecendo, vai tendo novos conceitos, que ela vai tendo uma ética em cima dos princípios e valores, ela vai se transformando realmente naquilo que tem por base a educação dos seus pais, por base a educação que ela recebeu dos professores, né? Mas quem vai desenvolver isso ou não é a criança. Então tá na mão dela, daquele serzinho que muitas vezes a gente tem vontade de pegar, né? Tá nela. É a criança quem vai levar adiante aquilo que ela tá aprendendo ou não. Para você saber, o teu filho tá chorando, aí você pega ele no colo, né? Lembra que a gente viu lá no texto? Teu filho tá chorando, você pega ele no colo. Teu filho tá chorando, você pega ele no colo. Ele tá crescendo, ele cai, ele chora, você pega ele no colo.
Ele vai para a escola, o coleguinha empurra ele, ele chega em casa, conta que o colega empurrou, ele chora, você pega ele no colo. Tudo você pega essa criança no colo. Você não ensina ela a enfrentar o medo, a insegurança, o outro, as dúvidas, as incertezas. O que vai ser essa criança no futuro mesmo? Que tipo de pessoa ela vai ser? Hoje, eu em meus casos de Uber, né? Eu estava com um senhor que deve ter em torno aí de 70, 80 anos dirigindo, todo conscientezinho, assim, bonitinho, o Uber. E ele falou que os filhos não saíram da forma que ele gostaria que saísse, né? Ele tem 2 filhos e cada qual saiu de um jeito diferente do outro. A educação foi a mesma, portanto, cada um saiu de um jeito. E não saiu do jeito que ele gostaria que saísse. Aí ele falou assim, eu fiquei frustrado, sabe, professor, no começo. Eles me chamam de professora. Eu fiquei frustrado no começo. Mas agora eu entendo o seguinte, a base eu dei para os 2. As escolhas que eles fizeram depois, aí já é problema deles, não é meu. Eles são diferentes entre si. Eu não consegui, o mesmo que eu dei para um, eu dei para o outro. Mas eu não consegui atingir os 2 por igual. Então, o mesmo castigo que eu dava para um, dava para o outro. O mesmo tapa que eu dava na bunda de um, eu dava no outro. O mesmo presente que eu dava para um, eu dava para o outro. Mesmas condições de estudo que eu dei para um, eu dei para o outro. No entanto, um quis continuar estudando, o outro não quis. Um quis casar, o outro não quis. Um já tem meu netinho, o outro não me traz nada, não dá continuidade na família, vive largado por aí. Então, a gente vê bem claro, através de exemplos como esse, que o pai pode ter 10 filhos, cada qual vai sair de um jeito. Não tem receita. Não tem. Se quer ter um filho seguindo algum tipo de receita, esquece. Tem mães, agora há pouco mesmo, uma amiga minha acabou de ter uma nenê, ela falou, me preparei a gravidez inteirinha para um monte de coisa. E ela nasceu e esse monte de coisa que eu me preparei até agora não aconteceu. Tá acontecendo outras que eu não me preparei. Então, quando se tem um filho, pode se preparar para não estar preparado. Parece comédia, né? Mas não é não, o negócio é bravo, gente. E pensa que na sala de aula o professor é diferente? E na sala de aula? Que aí tem o Joãozinho, Mariazinha, a Chiquinha, o Pedrinho, cada qual vem de uma família, cada qual vem com uma história, as histórias são de arrepiar cabelo, porque infelizmente de acordo com o lugar que você trabalhar, é só crime, morte, tragédia, só violência, e eles vêm tudo com isso aí. Aí chega na sala de aula, você vê o Pedrinho batendo no Joãozinho, por que será que essa criança bate? Você vê o outro querendo beijar na boca com 5 anos de idade, por que será que tá beijando na boca com 5 anos de idade? Você vê o outro querendo abaixar a calça no banheiro para outra criança, por que será que ele tá fazendo isso? Aí você vai buscando isso nas famílias, você fica doidinho, doidinho. Eu lembro, não sei se eu já contei essa história aqui, mas vale a pena ver de novo. Eu lembro que eu aprendi a dar aula com um rapazinho chamado Marcelo. Eu tinha 20 anos e ele tinha 25. Ele estava pagando pelo Carandiru, ele estava incondicional. Na época existia o Carandiru, que era um presídio que todo mundo morria de medo, terrível, né? Pela violência lá dentro. O apelido desse Marcelo era Giló, para vocês verem que o bichinho era meio amargo, né? E eu estava dando aula, eu dividi a lousa em extrativismo, agricultura, pecuária. Eu era professor de geografia, tinha que dar aquilo lá. E eu tô dando matéria e explicando o que é a diferença de um e de outro, atividades econômicas, né? Aí o Marcelo gritou lá no fundo da sala e bateu na mesa. Já sei! Eu falei, uai, mas já sabe o quê? Já sabe isso aqui? Bom, deve saber, né? Aqui na área não tem, mas... Aí eu virei pra trás, com medo, né? Porque era condicional do Carandiru, virei pra trás com todo respeito. Falei, Marcelo, você vai me desculpar, mas eu sou obrigada a dar matéria. Eu sou professor de geografia, isso aqui tá no conteúdo, eu tenho que desenvolver. Ele me chama de professorinha. Não, professorinha, não esquenta a cabeça. Eu nem sei o que a senhora tá dando aí. Agora eu já sei como é que eu vou matar o cara que matou meu irmão. É isso. Pode continuar dando sua aula. Quem é que consegue dar aula depois disso? Eu tinha sempre 3 aulas naquela época de geografia. Depois é que diminuiu para 2, né? A carga horária.
Eu comecei a ficar 2 aulas com geografia e uma para fazer roda de conversa. Vamos lá, terapia. Eu precisava daquilo, precisava conhecer os meus alunos para poder dar aula. Como é que eu ia explicar matéria desse tipo para alunos que usavam droga, alunos que queriam matar, alunos que estavam na cadeia, aluno que a mãe é prostituta, aluno, sabe? O que eu estava fazendo ali? Nada. A minha aula não servia para absolutamente nada. E ser inútil tá aí, uma coisa que a Patrícia nunca quis ser e nem foi. Aí eu comecei a diversificar minhas aulas. Eu aprendi a dar aula com o Marcelo. Foi ele que me ensinou a dar aula. Eu já era meio da pá virada, né? Eu sempre via aluno pegando um restinho de comida nas cumbuquinhas da escola, chegava lá para repetir, a tia falava que não podia repetir. Eles iam naqueles latões de pátio, enchia a cumbuca com o resto de comida e comia. E quando eu via aquilo, eu sempre procurava nas minhas aulas fazer alguma coisa que eu levava comida, né? Eu levava lanche, eu levava alguma coisinha diferente para os meus alunos. Então, eu sempre tentei fazer alguma coisa diferente na minha sala, mas eu só aprendi a dar aula de verdade quando o Marcelo apareceu na minha vida. Foi aquele cara que me ensinou a dar aula, não foi faculdade, não foi... Eu agradeço demais meus mestres, eu não sou ingrata não. Meus professores me ensinaram muita coisa, mas a prática foi o Marcelo. O Marcelo me ensinou a ser professora, porque ali eu vi que não adiantava eu querer seguir uma cartilha para todos. Não, as aulas iam ter que ser diferentes, porque cada um ali é um mundo diferente do outro. Assim como o filho. Cada filho é um universo completamente diferente do outro. E o pai vai ter que ter aquela sensibilidade, aquela visão, né? Aquela atenção para ver o que cada um está pedindo, o que cada um está exigindo, que às vezes a criança está exigindo de você um pouco mais de seriedade, de pulso firme. Tem hora que a criança está exigindo de você um pouco mais de carinho, de atenção, de colo. Tem criança que você fala com ela, ela já se melindra toda. Você tem que saber trabalhar isso, não pode ficar desse jeito. Tem criança que faz birra, chega a 4, 5, 6 anos de idade e tá fazendo birra. Você sai com ela no mercado, a criança tá gritando no mercado porque ela quer Danone e você não pode comprar. Na sala de aula tem criança que vem peitar o professor com 6 anos de idade. Eu vou no banheiro. Não, você não vai no banheiro. Não, eu vou no banheiro, professor. Eu tô indo no banheiro. Né? E às vezes é para passear, não é para ir no banheiro coisa nenhuma. A criançada hoje tá muito esperta. Né? Essa nenê da minha amiga mesmo, ela tá com 1 mês. A criança já tá virando a cabeça para tudo que é lado. Conforme escuta barulho, meu Deus do céu, as coisas estão indo muito rápido. Então, o pai e a mãe não tem um manual, mas tem que ser perspicaz, tem que ser atento, tem que estar procurando usar um método, não deu certo, usa outro. É tentativa. Tanto o pai como o professor. Você tem que estudar muito o teu filho, tem que ver o que o corpo dele está dizendo, o que a boca fala, o que ele escuta, quais são os gostos dele, você tem que estar atento. Né? E a mudança de comportamento do filho, se ele antes gostava de assistir o Bozo, passou a assistir, como que é o nome daquele distinto lá, que só fala besteira? Putz, eu não vou lembrar o nome dele agora, porque eu não assisto aquela porcaria, mas diz que tem um cara, não sei o que, Neto aí, eu não sei o nome do cara. Eu sei que diz que ele tem um programa aí que ele desvirtua as crianças. Então você sai, teu filho tá ali, acostumado a assistir Bozo, né, que brinca, um palhaço e tal. Começa a assistir um outro cara que começa a falar de sexo em vez de apresentar só desenho animado, mas alguma coisa está de errado ali com o teu filho, influência de outros, né? Ou ele mesmo está amadurecendo rápido demais e está buscando coisas que não é próprio da idade, mas o pai tem que orientar. Agora, pai e mãe senta na frente da novela, que nem a última novela que eu assisti, uma mulher queria cortar o peito porque ela queria ser homem. Uma menina de 8 anos, aluna minha, chegou na sala de aula e falou: professora, eu não quero ter peito não, quando eu crescer eu vou cortar meu peito. Eu falei: pronto, nunca mais assisti novela na minha vida. Não me pergunta mais sobre novela, que eu nunca mais. Porque os pais na ingenuidade, né? Liga a televisão aí, coloca qualquer coisa. Ou qualquer coisa é a novela, né? Chegou cansado do serviço, vai jantar e assistir novela. A criança pequenininha assistindo, não sabe o que é uma coisa, o que é outra, e já estava seguindo o que a mulher estava falando lá na novela. Então,
Os pais não têm uma cartilha para educar, mas tem que ter o semancol, né? Aquilo ali não é próprio para o meu filho assistir. Olha só o comportamento do meu filho mais tarde. E aí, segundo o que eu fiquei sabendo depois que essa menina cresceu, é que ela ficou namorando menino, menina. A cabecinha dessa menina é completamente torta, né? Porque não teve direcionamento. E na época eu ainda falei pro pai e a mãe. Falei, ó, chegou aqui na escola contando que quando crescer vai cortar peito. Orienta, conversa, explica, fala sobre Deus, né? Para que saiba conduzir essa situação. Não levaram muito a sério e a criança depois cresceu, virou uma adolescente e diz que fica com uma, fica com outra, fica com homem, fica com mulher, por falta de atenção, né? Não vai ter um manual falando como prevenir a minha filha querer cortar o peito quando crescer. O mundo tá aí, tá cheio de coisa que não presta. Então não tem como você prevenir uma coisa que você não sabe nem o que vai acontecer lá na frente. Então você tem que olhar ali no dia a dia, orientar o dia a dia. Mas eu cansei de falar isso pro meu filho, essa frase. Cansei de falar. Vira e mexe eu falava pra ele. Rafael, meu filho não vem com manual. Se viesse com manual, eu era certeza que eu ia fazer tudo certinho ali. Mas como não vem com manual, a gente erra. E erra muito. Mesmo a gente observando, mesmo a gente com atenção, com dedicação, com carinho, com amor, porque tá aqui uma pessoa que, pelo amor de Deus, eu tentei fazer tanto, mas não vem com manual. Às vezes o tanto que eu quis fazer não era o tanto que a pessoa quer receber. Então a gente nunca vai saber. De verdade, a gente nunca vai saber se foi bom pai, boa mãe. A gente só vê se o filho é bom. Graças a Deus, o meu é bom. Serve para trabalhar. Não quis estudar, não quis terminar os estudos, mas serve para trabalhar. É um cara trabalhador. Graças a Deus, pelo menos não saiu desse caminho aí. Mas o médico que eu esperava ser formado pro ano que vem já não vai ser formado, porque desistiu da faculdade. Aí dei todos os recursos, toda a base para poder se formar. Mas é que nem esse senhor do táxi hoje. Eu fiz tudo pelos meus filhos, mas um não quis estudar, não quis se desenvolver, fica por aí fazendo bico. Então, é difícil, gente. Educar uma criança realmente não é fácil. Para quem tem a bela de uma responsabilidade na mão. Para quem não tem, pensa aí se quer fazer mesmo, porque se quer fazer tem que ter muita responsabilidade assumida ali. Não é fácil mesmo. Não é só colocar vestidinho de bolinha, dar a bonequinha na mão e falar que guti-guti, que bonitinha, porque não é só isso não. A educação de um filho é coisa séria. E essa educação, ela se estende na sala de aula, sim. Sou contra quando qualquer professor fala assim, eu sou professor de história, geografia, português, matemática, não quero nem saber. A educação vem de casa. A educação vem de casa, sim, mas o professor tem que dar educação também, né? A nossa área chama educação, então nós temos que dar educação também. Não é só história, geografia, português, não. Olha essa história com o Marcelo aí. Já pensou se eu ficasse extrativismo, pecuária, agricultura a vida inteira lá? O que eu ia fazer por esse cara? E se vocês me perguntarem o que você fez por ele, quando você mudou a tática, quando você mudou o seu jeito de dar aula, por ele mesmo, eu não pude fazer mais nada. Já era um criminoso, assumido, né? Tava pagando uma coisa cara. E já estava a fim de fazer mais coisas ainda. Mas através dele eu salvei muitas vidas. Porque quando eu mudei o meu jeito de dar aula, eu atingi muitas outras crianças. Se hoje eu tenho crianças que falam para mim, professor, eu não entrei nas drogas, eu falo graças a Deus, graças às parcerias que eu trago para fazer palestra e graças ao Marcelo. Né? E tem graças ao Eduardo, que o Eduardo foi um aluno que eu não consegui ajudar. Quando voltou para mim, depois de adulto, voltou pedindo socorro. Professora, a senhora precisa fazer alguma coisa por mim, que senão eu vou ser morto. Falei, meu Deus do céu, o que eu faço por você, Eduardo? Aí a mesma educação que eu dei para ele, eu dei para os colegas na sala de aula, mas o Eduardo já estava escrito o caminho dele. Ele nasceu e cresceu no meio de pessoas erradas, um lar violento, de droga, de roubo, de furto. E ficou anos sem me aparecer. Quando apareceu pedindo socorro. Aí eu falei, agora, tentei internar, o Eduardo até não queria mais, mas por ter 18 anos, ninguém aceitou a internação dele. Não consegui igreja, nem nenhum tipo de religião que pelo menos deixasse ele dormir dentro do ambiente. Eu sei que nessa ele foi encontrado em Guarulhos com um pedaço de pau dentro dele. Mataram o Eduardo, socando o pau pra dentro dele até não querer mais.
O que eu pude fazer pelo Eduardo, e ainda quando ele veio me pedir ajuda, eu fiz, mas já não tinha muito o que fazer. As escolhas dele realmente foram das piores. Então hoje, quando eu olho para trás, todo o trabalho que eu fiz com criança de prevenção às drogas, eu falo, isso se deve, né? O Marcelo lá, primeiro a Deus. As parcerias que me ajudam com as palestras, né? Com os projetos que a gente desenvolve. Mas vem o Marcelo na minha cabeça, que foi aquele dia que eu aprendi a fazer as coisas diferentes para sair daquele negócio de extrativismo, agricultura, pecuária. E o Eduardo, que foi uma dor muito grande para mim perder meu Eduardo. Até hoje é. Não é fácil falar dele, não. Eduardo era uma criança que, se eu pudesse, eu teria até adotado. Porque ele sofreu. O Eduardo sofreu pra caramba. E eu, como professora, eu tinha no meu armário uma mãozinha que ele me deu. Eu nem tinha celular. E ele me comprou um porta-celular, que era uma mãozinha do Mickey, né? Que faz esse movimento aqui para fechar o celular. Aquela mãozinha ficou no meu armário todos os anos que eu trabalhei. Os 23 anos que eu fiquei na prefeitura, aquela mãozinha ficou dentro do meu armário. Todos os dias de manhã, eu chegava para pegar as coisas no armário e fazia uma prece para o Eduardo ver naquela mãozinha. Ele roubava, ele furtava quando era pequeno, mas ele chegou em mim no final de um ano e falou, professora, tá aqui a notinha, ó. Eu juntei moeda no Farol e comprei isso aqui para a senhora, tá aqui a notinha. Eu não furtei, não roubei, isso aqui eu comprei para a senhora. E ficou comigo, tá aí até hoje. E quando eu morrer vai ficar aí. Se o filho quiser jogar fora, joga, mas enquanto eu estiver viva, aquela mãozinha é um símbolo do Eduardo estar perto de mim. Não consegui mudar o caminho dele, mas ele mudou o caminho de muitas pessoas através de mim e através do que aconteceu com ele. É isso.